Boa noite. Este vai ser um ano de dificuldades sérias para a Universidade da Madeira, uma realidade já assumida pelo reitor numa mensagem à Academia, onde destacava que no início do mês, que existem diferenças profundas em relação ao ano passado. O corte nas transferências do Orçamento do Estado rondou os 3 milhões de euros e a agravar o problema está agora a saída de alunos, o que prejudica as receitas estimadas para este ano. Este é o mote para a conversa com o professor Castanheira da Costa, reitor da Universidade da Madeira. Muito boa noite, professor. Como é que está a realidade financeira da Universidade da Madeira? Deixe-me começar por esclarecer que a mensagem que eu enviei à Academia tinha por intenção tornar perfeitamente clara qual era a situação da Universidade, mas também transmitir uma mensagem de segurança e de algum otimismo. Portanto, aquilo que eu procurei explicar na mensagem era que nós iríamos ter eventualmente alguns problemas de gestão corrente, que poderiam ser mais graves ou não, dependendo de circunstâncias externas à Universidade, mas que acreditava que a instituição, se organizasse e se mantivesse o rigor com que tem vindo a gerir-se nestes últimos anos, que não teria eventualmente problemas no fim do ano. Circunstâncias externas, essas que podem ser também a desistência de alunos, como tivemos a notícia ainda há dias? Bom, eu gostava de sublinhar, como já tive a oportunidade de fazer também num comunicado que eu fiz à imprensa, que a desistência de alunos nas universidades portuguesas é sempre muito difícil de calcular. Em primeiro lugar, porque, como pode imaginar, a maioria dos estudantes que desistem não nos vem comunicar isso. Portanto, nós temos que adivinhar se desistiram ou não desistiram. O melhor método para estimarmos o total de desistências nas universidades é olharmos para a propina cobrada e compará-la com aquela que esperávamos cobrar. E a nossa média tem sido cerca de 6% ao ano. Portanto, os números que foram indicados e que foram apresentados ao público referiam-se a isso. 300 alunos? Não são 300. Nós previmos em 2009, estimamos que em 2009 teremos perdido cerca de 189 estudantes. E quando nos perguntam e qual é a previsão para 2010, 2011, nós fizemos um aumento de 20% sobre isso e, portanto, passámos a 220 e tal, e prevemos que este ano deverá andar à volta dos 276. Mas é um número que é preciso complementar com um outro. É que nós temos feito um trabalho muito aturado da recuperação de alunos que desistiram. E conseguimos, tipicamente, por ano, recuperar 70 desses alunos. Portanto, há 70 alunos que desistiram numa fase da sua vida e que reingressam. Portanto, os números têm que ser vistos com algum cuidado. Digamos, a manter-se esses 270 alunos... 200, se quiser, com ou 200 alunos de saída, quanto é que a universidade perde? Perderá à volta de 200 mil euros. Não é? Portanto, uma vez que cada aluno paga uma propina de cerca de 1.000 euros, estamos a falar de alunos do primeiro ciclo, será à volta de 200 mil euros. Mas isso faz parte das nossas previsões. Há razões que expliquem estas saídas? Eu julgo que existem sempre, como eu lhe disse há pouco, existe sempre uma quantidade residual de alunos que todos os anos desiste pelas mais diversas razões, porque descobriu que não gostava do curso, porque entretanto encontrou outra solução qualquer para a sua vida. E esses números rondarão os 5, 6%. O que devo dizer-lhe é um número muito pequeno por comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, onde a média de desistências ao ano chega aos 20 e tal %. Portanto, no caso português, o número de desistências é relativamente pequeno. Mas a crise pode é evidente que a crise fará certamente aumentar esse número. E é por isso que, quando nos pedem uma estimativa, nós olhamos para a percentagem que tínhamos tipicamente de 6 a 7% e pusemos por cima disso uma expectativa de um crescimento de 20%, ou seja, uma passagem de 6% para 7,2%. Não estamos a falar de 20% de desistências, estamos a falar de um aumento de 20% no total de desistências, portanto, que é outro número. Analisamos agora os números quanto à despesa da Universidade. A Universidade tem como receita transferências do Orçamento do Estado 8 milhões de euros, tem cerca de 3 milhões de receitas próprias, o que faz um total de 11 milhões de euros, mais ou menos. Um pouco superior. E tem quase 11 milhões de euros de pagamentos em salários. Como é que a Universidade consegue fazer uma ginástica para pagar professores e funcionários e pagar também a despesa corrente? Neste momento, como sabe, o nosso montante de salários diminuiu por causa do corte do subsídio de Natal e do subsídio de férias. Portanto, os números de facto já não são esses. O problema fundamental, e foi este o problema que eu levantei à Academia, é que o que desapareceu foram os subsídios de Natal e de férias, que são pagos em alturas específicas do ano. A folha de salários da Universidade é idêntica à do ano passado nos meses típicos. E aí sim sente-se muito o impacto da diminuição da dotação do Orçamento Geral de Estado. Agora, o que eu também procurei dizer nessa mensagem é que se nós conseguirmos fazer uma gestão muito rigorosa, como temos vindo a fazer,
Se controlarmos muitíssimo bem as nossas despesas e, sobretudo, se avançarmos com novas iniciativas que permitam recolher mais receita própria, não há razões para não chegarmos ao fim do ano em boas condições. É possível manter este nível salarial para os funcionários e professores? Este ano é. Se os cortes para 2013 forem idênticos aos de 2012, será muito difícil, mas devo dizer que não será só para a Universidade da Madeira, será para todas. A Universidade da Madeira, como sabe, a nível nacional, na vastíssima maioria dos indicadores, está mais ou menos a meio, está muito próxima da média nacional na maioria dos seus fatores. Por exemplo, no salário dos docentes e no salário dos não docentes, nós estamos extremamente próximos da média nacional. E, portanto, se nós tivermos problemas, os outros vão ter problemas também. Isso quer dizer que pode haver despedimento de funcionários? Vamos lá ver. Os funcionários das universidades e os professores das universidades estão protegidos pela legislação portuguesa. Portanto, isso é uma questão que neste momento só tem uma resposta: não. Mas pode não haver a renovação de contratos, não haver financiamento Existem suficiente? circunstâncias particulares em que pode não haver renovação de contratos, mas isso sempre existiu. E tipicamente depende, sobretudo no caso do corpo docente, depende dos parceiros dos conselhos científicos sobre a sua prestação científica. Nós, o que procuraremos fazer este ano é garantir que nada disso aconteça. Todos os meses é transferido do Orçamento do Estado o chamado do 10º. É fácil viver desta forma? E o problema que eu lhe descrevi há pouco é precisamente esse. Não é? O nosso 10º do ano passado era 20 e tal % superior ao deste ano. E, portanto, permitia-nos, em caso de não termos a receita própria suficiente, cobrir o montante total de salários, e este ano nunca permitirá. Portanto, todos os meses será necessário recorrermos à receita própria da Universidade. E aí é que entram estas circunstâncias externas. Não é? A receita própria, como sabe, resultam dos pagamentos que são feitos à Universidade, e, portanto, se esses pagamentos continuarem a processar de forma normal, não teremos problemas. Se houver algum acidente a esse nível, teremos problemas. E se tiverem problemas, vão pedir a antecipação dos 12º? Há essa hipótese? Nós, tipicamente, como sabe, o Estado tem restrições muito claras em relação a isso. Permite, tipicamente, 1 ou 2 antecipações. O que lhe posso dizer foi que, no mês de janeiro, a antecipação foi recusada. Mas nós conseguimos resolver o nosso problema na mesma. E conseguiram resolver como? Porque nós conseguimos recolher a propina necessária. Portanto, as coisas estão a correr relativamente bem desse ponto de vista e, portanto, eu estou relativamente otimista neste momento. E vai voltar a insistir na antecipação do 10º para o mês de fevereiro? Só se for necessário. Só se for necessário. É continuar assim? Como é que se gera uma universidade? Olha, como eu lhe disse há pouco, nós temos procurado ter nós procuramos, em primeiro lugar, antecipar muitos dos aspectos da crise que aí vem. E, portanto, introduzimos controles rigorosíssimos em quase relativamente a tudo dentro da Universidade. Para ter uma ideia, nos últimos 3 anos nós diminuímos em 75% os gastos com viagens. Reduzimos em 30% os gastos com despesas correntes. Portanto, a Universidade tem vindo a progressivamente fazer um programa de contenção de despesa muito apertado, que procura tocar em despesas que, de algum modo, poderão considerar-se secundárias, tentando não diminuir a qualidade de funcionamento dos seus custos, que é vital. Mas, portanto, nós temos com isto conseguido fazer os cortes suficientes para garantir este embate. E eu julgo que neste momento, embora seja difícil continuar a fazer cortes da mesma grandeza, a Universidade está certamente numa posição mais sólida e mais preparada para enfrentar estes desafios. A Universidade da Madeira tem neste momento, e eu julgo que isto é um número muito importante, que eu não me canso de salientar, nós praticamos neste momento custos médios de estudante e diplomado inferiores à média nacional. Nós temos, neste momento, o custo médio de um estudante universitário em Portugal é de cerca de 4.000 euros, na Universidade da Madeira são 3.900. Um diplomado em Portugal, em média, nas universidades custa 20.000 euros, na Universidade da Madeira custa 17.000. Portanto, nós temos feito um controle apertadíssimo dos nossos custos e da nossa gestão, que nos permitem, neste momento, enfrentar estes desafios com um bocadinho mais de tranquilidade, mas, como sabe, não há bela sem senão. O problema é um pouco este. Este controle permite-nos enfrentar a situação, mas também significa que é muito difícil ir muito mais longe do que isto. E, portanto, se houver novos cortes, nós teremos sérias dificuldades, sem dúvida. Era nesse sentido que eu ia colocar a seguinte pergunta. Como é que se consegue fazer projetos a longo prazo, não sabendo com o que é que se pode contar no futuro? Olha, evidentemente com muito mais dificuldades, mas eu julgo que uma das características das universidades ao longo destes anos é terem tido sempre sucesso nisso. Nós fizemos estes cortes, mas aumentámos o número de diplomados. Nós fizemos estes cortes, mas aumentámos o número de cursos que oferecíamos. Nós fizemos estes cortes, mas graduámos mais pessoas. Portanto, nós temos conseguido, apesar da contenção que tem sido muito apertada, os orçamentos das universidades têm vindo a diminuir desde 2009.
Com exceção do ano 2010, em que houve aquele financiamento extra do contrato de confiança, a diminuição tem sido progressiva. E se olhar para os nossos números em termos orçamentais, verá isso, que os números decrescem, mas se olhar para o número de diplomados, verá que ele cresce. Portanto, nós temos conseguido responder a este tipo de desafios e, em certa medida, eu julgo que estas dificuldades nos espicaçam, nos fazem trabalhar. Esse contrato de confiança de 2010, celebrado com o governo de José Sócrates, foi posto em causa ou foi totalmente cumprido? O contrato está assinado até ao final de 2013. Até aqui a Universidade tem cumprido integralmente com a sua parte. Inclusive, ia buscar mais alunos. Exatamente. A nossa proposta envolvia, como sabe, o lançamento de um conjunto de cursos novos, em particular os chamados cursos de especialização tecnológica, que não existiam na Universidade da Madeira. Faziam parte do nosso compromisso e nós temos cumprido integralmente com aquilo que é a nossa proposta. Aliás, neste momento, não sei se sabe, porque eu penso que até há um anúncio a correr na televisão neste momento, nós lançámos agora um conjunto de iniciativas a esse nível outra vez. Portanto, e que são, de facto, de uma extrema importância para uma região como a região da Madeira. E basicamente essas iniciativas são o quê? Pode-nos explicar a quem nos ouve? Os cursos de especialização tecnológica são cursos que duram tipicamente 1 ano e meio. Que têm sempre um estágio profissional integrado, portanto, permite àqueles que o fazem trabalhar em ambiente empresarial durante 6 meses, aproximadamente, e conferem uma habilitação profissional de nível 4, portanto, superior àquela que tipicamente se encontra nos centros de formação profissional. Têm uma propina mais baixa do que a propina dos cursos de licenciatura e têm ainda uma outra vantagem. Primeiro, têm que ser feitos sempre com o apadrinhamento de uma universidade. Em segundo lugar, se essa universidade tem que se comprometer com o seguinte: caso alguns desses estudantes queiram continuar depois os seus estudos ao nível da licenciatura e consigam entrar nos concursos de acesso, a universidade terá que validar parte dessa formação. E, portanto, são estudantes que, em certa medida, ganham uma certificação profissional de nível 4 ao fim do ano e meio e também algum tempo na sua formação superior, se por acaso quiserem continuar para a universidade. O programa está a ter muito sucesso a nível nacional e, no nosso caso, também. Nós temos tido muito sucesso nesse aspecto. Abrimos, como eu lhe disse agora, um conjunto de sedes novos, reabrimos outros que estavam a funcionar e eu penso que eles são muitíssimo importantes nesta fase da vida da ilha. Sr. Professor Castanheira da Costa, o senhor propôs ao Conselho Geral um programa de contenção de despesas muito rigoroso e que fossem criadas iniciativas para aumentar a receita. Este pedido foi feito no dia 3 de janeiro. Já têm respostas concretas? Já começámos a receber as respostas concretas das unidades. Vamos começar agora a calcular, portanto, e a ver o efeito dessas propostas. Algumas, neste momento, já foram alvo até de candidaturas a financiamento, a outros níveis. E, portanto, isso demonstra que a Universidade está a responder bem ao desafio que lhe está a ser colocado. Há mais um conjunto de projetos que estão neste momento em agenda, mas que eu infelizmente não tenho ainda suficientemente bem organizados para lhes poder descrever. Agora, o que me parece a mim é que de facto está a começar a haver a resposta positiva que nós queríamos e, portanto, isto junto ao facto de, ao nível da cobrança de propinas, ao nível dos nossos estudantes, as questões também parecerem estar a correr bem, fazem pensar que o ano provavelmente será mais fácil do que imaginaríamos. Quer dizer que os objetivos financeiros já foram fixados por todos os centros de competência? Nós fixámos objetivos aos centros de competências vamos lá ver, com alguma flexibilidade. Nós não pretendemos transformar esses objetivos em fatores de penalização de quem quer que seja, não é? A ideia era, no fundo, fixar objetivos financeiros às unidades como uma espécie de guideline, como uma espécie de objetivo que deveriam procurar atingir para que os problemas de falta de recursos da universidade não se tornassem intransponíveis. E, como lhe digo, neste momento há uma mobilização clara de uma série de pessoas dentro da universidade e, portanto, estão a começar a surgir as propostas, o que me deixa muito animado. Vai ser possível criar mais cursos, digamos, cursos inovadores? Nesta fase, como sabe, nós estamos a avançar essencialmente com propostas que têm a ver com cursos de curta duração, pós-graduações e outras iniciativas do género. Os cursos de licenciatura e de mestrado em Portugal agora têm que passar pela avaliação da chamada Agência Nacional de Acreditação de Cursos, a A3ES. E, portanto, são processos mais longos. Nós teríamos que os submeter até outubro, eles levariam alguns meses a avaliar e, portanto, tipicamente levam um ano e meio a serem criados. Ou seja, para respondermos a este problema urgente, nós não podíamos ir por aí. As unidades estão eventualmente a estudar novas iniciativas a esse nível. Ainda o trabalho está a ocorrer certamente internamente, eu ainda não tenho conhecimento das propostas, mas como digo, elas não terão efeitos práticos este ano.
E em termos de extinção de cursos, vai haver extinção de cursos? Nós não vamos propor a extinção de nenhum curso este ano. Vamos manter os cursos que temos. Em relação àquilo que era a nossa oferta de há 2 anos, há apenas a registrar a extinção do curso de Serviço Social, como sabe. E vão manter-se os cursos em regime pós-laboral? Vamos procurar manter os cursos em regime pós-laboral, embora lhe deva dizer que depois de um primeiro ano... Aliás, o fenómeno não é só da região, o fenómeno aconteceu no país todo. Após um primeiro ano de lançamento de cursos a nível pós-laboral, em que particularmente a Universidade do Minho foi muitíssimo bem sucedida, no ano de 2011 registrou-se um decréscimo pronunciadíssimo de candidatos. Nós vamos procurar manter, mas teremos que ver isso com muito cuidado. Porque ao mesmo tempo nós vamos iniciar agora, a partir da próxima semana, um programa de contenção também ao nível de gastos de eletricidade. Infelizmente vamos ter que encerrar as instalações da Universidade ao domingo, mantendo-as abertas apenas para aquelas pessoas que trabalham em laboratórios ou que têm trabalhos finais de curso e portanto, a absoluta necessidade de frequentar as instalações. E isso permite uma poupança muito grande, o encerramento ao domingo? Permitirão alguma poupança. Como sabe, o problema maior que nós temos com a eletricidade é que o mínimo de poupança que se faça agora contribui sobretudo para cobrirmos o aumento do IVA. Portanto, não vai haver uma poupança real no fim, mas é importante para nós. Sr. Professor Castanheira da Costa, como está o processo de avaliação dos professores? O processo de avaliação dos professores, como sabe, foi lançado há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, 2 anos e meio. E, portanto, ele é um processo muito complexo, em que nós procuramos, o regulamento que nós temos é um regulamento que eu diria, não é o único a nível nacional, mas estará muito próximo disso. E tem servido de inspiração a outras universidades. Nós temos sido contactados por mais do que uma universidade para verem como é que o nosso sistema estaria a funcionar. É um sistema que prevê a avaliação dos docentes, quer ao nível da investigação, quer ao nível da componente pedagógica, quer ao nível das suas funções administrativas, quer, e isto para mim também é muitíssimo importante, ao nível daquilo que nós chamamos de melhoramento individual. Portanto, é um conjunto, é uma avaliação relativamente complexa, em que uma boa parte dela é feita de forma quase automática. Por exemplo, a avaliação das publicações científicas hoje em dia é feita de acordo com parâmetros internacionais e, portanto, não é necessária uma intervenção direta de um ser humano. O que quer dizer que nós vamos adotar na universidade, e é isso que está a ser montado neste momento, um sistema online em que é o próprio docente que carrega os seus dados. Esse sistema está a ser montado neste momento e nós esperamos que até ao fim do ano esteja a funcionar para produzir as primeiras avaliações. E todos os centros de competência já definiram os objetivos para os professores? Existe um ou outro caso em que essa definição de objetivos ainda não foi feita, mas são residuais. Mas pode haver discriminação de professores entre os diferentes centros de competência na altura de avaliar? Relativamente ao regulamento em si, não. Como sabe, houve universidades no continente que optaram, por exemplo, por ter regulamentos de avaliação diferentes consoante as faculdades. Nós entendemos que a Universidade da Madeira, pelo seu tamanho e pela sua organização, isso não se justificava. Portanto, que o regulamento devia ser o mesmo para todos, embora haja, evidentemente, depois a necessidade de ter em conta algumas coisas. Repare, por exemplo, o nível de publicações numa área como a medicina é certamente muito superior àquilo que acontece numa área como as letras. E, portanto, há compensações a esse nível e que têm que ser tidas em conta. Mas isso não impede a Universidade de ter um único regulamento. A questão que está a pôr é uma questão que é já relativa aos centros de competências, porque é aos centros e, sobretudo, aos seus presidentes que cabe a fixação dos objetivos dos docentes. A reitoria aí não tem intervenção. Mas admito que as pessoas que não têm objetivos definidos possam vir a ser prejudicados. A questão dos objetivos, como sabe, é uma responsabilidade dupla, não é? Os presidentes dos centros têm a obrigação de propor fixações dos objetivos aos docentes, mas os docentes também têm a obrigação de exigir que elas sejam feitas. E na altura da renovação de contratos, como é que vai ser a decisão de renovar ou não renovar o contrato? A renovação de contratos nas universidades é sempre feita a partir de um parecer dos conselhos científicos, não é? E, portanto, aí, tipicamente, como sabe, os conselhos são órgãos que, pelo seu tamanho, costumam temperar esse tipo de coisas. Eu não estou à espera de ter nenhum problema a esse nível. Sr. Professor, o senhor é responsável por uma reorganização dos serviços, que foi iniciada em 2009. Certo. Que balanço é que faz esta reorganização? Eu faço um balanço positivo. Nós, na altura, como dissemos, era uma reorganização que procurava essencialmente centralizar um conjunto de aspectos, garantir que as metodologias e os procedimentos dentro da universidade eram transversais, ou seja, eram idênticos para toda a gente. Procurava-se alguma poupança também, sobretudo organizacional. Eu, na altura, chamei a atenção para o facto, com os condicionalismos que existem no sistema português,
a redução, por exemplo, no número de direção de serviços que nós fizemos não ia ter efeitos orçamentais pronunciados. Mas teve certamente efeitos ao nível da eficácia dos serviços e, desse ponto de vista, estou muito contente. Encontrou resistências? Para além daquelas que são normais, nestas circunstâncias, têm que ver desde a mudança de hábitos, a mudança de práticas e de alguns procedimentos, naturalmente, que encontrei algumas, mas penso que nenhuma delas tornou impossível a reforma. A internacionalização era um dos objetivos da Universidade da Madeira. Foram criadas novas parcerias a partir de 2009? Não, nós, como sabe, a partir de 2009 nós procurámos explorar a possibilidade de fazer parcerias idênticas à da Carnegie Mellon, em primeiro lugar com a própria Carnegie Mellon na área da engenharia civil. Esse processo esteve bastante desenvolvido, mas pronto, depois começou com a crise económica, as coisas tornaram-se mais complicadas. Neste momento temos duas redes muito grandes a que pertencemos, a rede do NAMUN, em que fazemos parte nós, a Universidade dos Açores, as Universidades das Canárias e a Universidade de Cabo Verde, as universidades francesas das regiões ultraperiféricas. Nesse quadro estamos neste momento a estudar, por exemplo, um mestrado, que será conjunto nosso, da Universidade dos Açores, da Universidade de Cabo Verde e das Universidades das Canárias. Temos uma outra rede muito grande que é chamada RETI, que é uma rede de universidades das ilhas que engloba universidades desde o Pacífico ao Atlântico, ao Canadá, ao Mediterrâneo, que tem cerca de 22 ou 23 universidades e na qual também temos estado a estudar alguns processos. Agora, os condicionalismos neste momento, do ponto de vista financeiro, são muito sérios e, portanto, as iniciativas que fizermos vão ter que ter isso muito em conta. Mas a parceria com a Carnegie Mellon é para continuar? Naquilo que depende da Universidade da Madeira, sem dúvida. A Universidade da Madeira fez um grande esforço a esse nível, a 2 níveis, se quiser que diga. A 3 até, eu diria. Em primeiro lugar, nós procuramos, logo que eu tomei posse, dar corpo ao MIT, ao Madeira Interactive Technologies Institute, que é uma organização que resulta da associação da Universidade e do Madeira Tecnopolo para a gestão e coordenação da nossa ligação à Carnegie Mellon. Esse foi um primeiro passo muitíssimo importante e que, na altura, como sabe, foi até assinalado com a presença do próprio Ministro da Ciência e Tecnologia na Madeira, quando nós celebramos o início de trabalhos no MIT. Depois procurámos garantir o financiamento necessário a esse Instituto para que a sua atividade prosseguisse com o mínimo de precalços possível. E temos feito essa assistência ao longo do tempo. E, finalmente, porque me parecia que isso era muitíssimo importante também, procurámos, na medida daquilo que eram as nossas possibilidades, garantir que os docentes que eram recrutados a nível internacional por esse Instituto teriam as melhores condições possíveis de integração na carreira na Universidade da Madeira. Isso aconteceu a cerca de 5 ou 6, está a ser estudado para outros. Há muitos alunos que depois de passarem por este estudo ao nível da Universidade de Carnegie Mellon tenham saído para o estrangeiro? Eu não tenho um registro total do número de estudantes que terão saído para o estrangeiro. Eu posso lhe dizer que sei de alguns que foram trabalhar para a Finlândia, sei de um grupo que criou uma empresa na Alemanha, sei de pessoas que fizeram os seus trabalhos no âmbito da sua pós-graduação no MIT para a Portugal Telecom e que ficaram empregados pela Portugal Telecom. A notícia que eu tenho é de que a maior parte desses estudantes terá encontrado emprego com muita facilidade. É um programa extremamente interessante e que eu penso que é vital para uma universidade como a nossa. E em primeiro lugar, promover o nome da Universidade da Madeira também? Sem dúvida. Repare, em primeiro lugar, uma universidade como a Universidade de Carnegie Mellon não teria cooperado connosco se nós não tivéssemos a qualidade necessária para o fazermos. O próprio governo português não teria aprovado e apoiado a nossa iniciativa se não reconhecesse aos grupos intervenientes nesse processo a qualidade internacional que eles têm para avançarem. O facto da parceria com a Carnegie Mellon, que começou com um mestrado na área das relações entre o homem e a máquina, de depois ter duplicado com mais uma iniciativa na área do entretenimento, mostra que a Carnegie Mellon fez uma avaliação extremamente positiva da sua cooperação connosco. Estamos a falar da universidade que é considerada a melhor universidade do mundo ao nível da informática. Eu tive a oportunidade de visitar a Carnegie Mellon no ano passado, em março, e o que lhe posso dizer é que a Carnegie Mellon estava na altura a preparar um livro sobre as parcerias, pediram-me para eu dar uma entrevista para esse livro e a intenção deles era essencialmente a seguinte, era no fundo produzirem um documento que lhes permitisse mostrar a outros países do mundo como se podia fazer este tipo de parcerias. Portanto, nós, de um certo ponto de vista, fomos um pouco modelo
que eles consideraram melhor e sucedido. O que lhe posso dizer também é que no âmbito das parcerias que foram criadas pelo Estado português com os Estados Unidos, eu não tenho dúvidas em dizer que a nossa foi certamente uma das melhores. E continua a ser, e portanto a nossa esperança é que este processo continue e naquilo que depender da Universidade da Madeira, terá sempre o nosso apoio. E que avaliação faz do curso de Medicina na Madeira, dos 2 primeiros anos? O curso de Medicina, o que lhe posso dizer é o seguinte, a iniciativa, o curso começou por ser previsto para funcionar 2 anos, com uma potencial evolução para um 3º ano e depois para um 4º até termos Essa evolução vai acontecer? Ela mantém-se na agenda, agora, como é evidente, ela requer um estudo muito pronunciado e tem, sobretudo, dependências financeiras grandes. Portanto, neste momento, a Universidade não pode pensar honestamente nesse assunto. E, portanto, a previsão de passarmos para um 3º ano que chegou a estar em cima da mesa, eu penso que vai ter que ser adiado há algum tempo. O que lhe posso dizer em relação aos 2 primeiros anos é que a apreciação que é feita é muito positiva. E primeiro tem um indicador claro e que não tem nada a ver connosco, não é? Os estudantes que fazem aqui os 2 primeiros anos vão para Lisboa e não há registro de terem qualquer insucesso. Portanto, vão bem preparados para enfrentarem depois um meio que é mais agressivo. Eu tive há pouco tempo a visita de uma professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que colabora connosco há muito tempo e que me chamava precisamente a atenção para isso. Ela dizia, de facto, o estudante aqui não está logo envolvido no ambiente da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, mas na idade em que entra nestes primeiros 2 anos, se calhar isso até é bom, porque está numa universidade mais pequena, em que o contacto com os professores é muitíssimo mais direto, e isso é de uma enorme mais-valia. Isto foi medido por uma professora da Faculdade de Medicina. Portanto, eu faço uma avaliação muito positiva do funcionamento do curso. Espero que ele se consolide e que se venha a desenvolver no futuro. Portanto, já me disse que não consegue garantir para quando o 3º ano do curso de Medicina. Neste momento, não consigo. Um projeto que gostasse de concretizar a breve prazo? Olha, eu neste momento o que penso que era talvez o ideal para nós era garantirmos até ao fim deste ano que a parceria com a Carnegie Mellon continuava sem qualquer beliscadura para os próximos anos. E que ela se desenvolvia ainda mais. Eu gostava muito de ver, por exemplo, surgir o projeto que nós tínhamos para a área da engenharia civil. Que era extremamente interessante porque permitia-nos fazer aqui algo que eles próprios fazem. Que era, no fundo, uma simbiose entre as pessoas de telecomunicações, as pessoas de informática e as pessoas de engenharia civil, na construção de um mestrado muito específico que teria que ver com a manutenção de obras e com a sua recuperação. Portanto, como sabe, a fase de construção em todo o país já passou. Vamos entrar agora numa fase em que é preciso manter as estruturas que estão a funcionar, é preciso detectar as suas falhas a tempo, é preciso preveni-las, até porque isso é muitíssimo mais económico do que ir corrigir depois do acidente. E, portanto, eu julgo que havia aqui um terreno de grande oportunidade para um conjunto de jovens pessoas que se licenciassem em engenharia civil e que depois fizessem um mestrado nesta área. E tenho pena que nós não tenhamos conseguido lançá-lo ainda. Não sei se este ano será possível em virtude destes condicionalismos financeiros, mas gostaria imenso, como é óbvio, de ver isso a funcionar antes de sair. Professor Castanheira da Costa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Obrigado. Colocamos desta forma um ponto final no programa Entrevista. A FIA Especial desejo uma boa noite.